Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos aí ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana, o encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e também Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os temas de economia e de política internacional que aconteceram ao longo da semana. Não é isso, Tanguy? Isso aí, Daniel. Mais uma semaninha aí pra gente repercutir os assuntos e eu quero saber quem é que tá indo pra Disney. Me conta aí. Rapaz, essa foi uma declaração dada pelo ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, agora nessa noite de quarta-feira. Eu não sei nem por onde começar, né, em relação à frase dele, defendendo primeiramente que o dólar estava caro, que isso é bom, porque as empregadas estavam indo para a Disney. Quer dizer, a fala é extremamente preconceituosa, mas independentemente da questão preconceituosa, ficando apenas na questão técnica, né, digamos assim. A questão preconceituosa que já é escabrosa, né? Assim, que já é escabrosa. Mas sem precisar entrar na questão escabrosa do preconceito que a frase embute, ela é um desastre do ponto de vista técnico, né? Porque, em primeiro lugar, câmbio não é problema do ministro da Economia. Câmbio é problema do Banco Central. O Banco Central tem autonomia, o Banco Central é o fiel depositário das reservas internacionais. Taxa de câmbio, eventualmente interferir no mercado cambial, conter oscilações e uma escalada da moeda americana, é problema do Banco Central. O ministro da Economia não tem que dar palpite sobre isso. E um outro aspecto é que quando você argumenta que o câmbio alto é bom, você sugere fraqueza do governo, o que aumenta a especulação contra a sua moeda, né? Você está passando claramente a mensagem para as pessoas, ou pelo menos está tentando passar, de que, olha, se o câmbio subir, tudo bem, não tem nenhum problema, isso vai estimular as exportações, vai gerar outros efeitos colaterais positivos. Saiu até hoje, mais cedo, um levantamento feito pela Reuters com as principais economias do mundo, e o real foi a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar. O dólar está se valorizando, isso é um fato. A economia americana tem dado sinais de força, o que reduz o espaço para a redução da taxa de juros por lá, mas o real é a moeda que mais tem se enfraquecido em relação ao dólar, né? E isso, em parte, pode ser acreditado à taxa de juros no Brasil, que caiu bastante, mas, em parte, também pode ser acreditado a uma dificuldade que o Brasil está tendo de atrair investidores estrangeiros, de atrair investimento estrangeiro, de atrair dólares para o país, e isso é algo que precisa ser colocado. Então, a despeito de todo o preconceito, de todo o desastre que a fase embute, ela é um problema do ponto de vista técnico, está errado do início ao fim, quer dizer, está tudo errado na frase, ela é preconceituosa, ela é tecnicamente errada, ela faz com que o ministro mencione aspectos de uma seara que não é dele. Câmbio não é para ser administrado pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia não tem nada a ver com câmbio. O Ministério da Economia lida com política fiscal, o Ministério da Economia lida com questões tributárias, mas questões previdenciárias, questões orçamentárias, mas câmbio é do Banco Central e o responsável pelo câmbio se chama Roberto Campos Neto, não é nem Paulo, é Roberto Campos Neto, o neto lá do Roberto Campos, ele que tem que falar sobre câmbio e não o ministro da Economia. E só para lembrar que quando ele fala isso, ele dá realmente a entender que há algo a ser comemorado, né? Então esse é um ponto importante. A pauta do governo sempre foi o contrário, né? Sempre foi a ideia de que o câmbio o real era muito desvalorizado antes pela falta de força do governo, o governo não conseguia fazer a economia, né? De uma certa forma, conduzir o real a se tornar mais valorizado, então o discurso mudou nesse sentido. E eu quero lembrar que a última vez que o Trump se manifestou, por exemplo, sobre a questão do aço e do alumínio, que foi uma gritaria danada, que vai taxar o aço e o alumínio brasileiro, a justificativa do Trump era exatamente que Brasil e Argentina tinham desvalorizado seus câmbios demais e, portanto, isso estava tornando o aço e o alumínio brasileiro e argentino excessivamente, artificialmente competitivos, e isso deveria levar, portanto, os Estados Unidos a protegerem seu mercado de aço e de alumínio. Então isso pode trazer consequências graves, inclusive, né, de outros países. Assim, pelo que o Bolsonaro falou, ligou para o Trump tirou, portanto, qualquer possibilidade de aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiros, mas, assim, dá para ver que isso já está na pauta, assim, já tem gente olhando para isso e falando, se o real está desvalorizando demais, isso dá uma competitividade artificial para os produtos brasileiros.
É uma contradição em relação ao discurso do Guedes de sempre, né? Que é um discurso mais liberal, a ideia de que a economia brasileira, ao apresentar bons indicadores, o real se apreciaria, ganharia força, e não tem defesa, não tem defesa realmente quando você compara com outras moedas. O real está se desvalorizando mais em relação ao dólar do que o peso argentino, que é um negócio inacreditável, se você pensar. Né? A Argentina, com todas as confusões, a Argentina está no meio de um litígio com os credores externos, a Argentina está em default, cara. E mesmo assim, o real está se desvalorizando nesse ano de 2020 em relação ao dólar mais do que o peso argentino, o que é algo realmente impressionante. É um feito, é um feito. O outro assunto que eu queria trazer hoje, Daniel, é um assunto que assim, vai dar muita gritaria. Mas o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU tomou a decisão de divulgar uma lista de empresas que atuam em regiões de ocupação considerada ilegal por Israel, na região da Cisjordânia. Isso é algo que já tinha sido demandado, já tinha sido, na verdade, meio ameaçado pelo Alto Comissariado no ano de 2016, né? Então já tem algum tempinho que isso vem sendo ventilado, mas é a ideia de que, uma vez que a ONU considera que há uma ocupação ilegal e que há uma violação de direitos humanos naquela área, as empresas deveriam ser constrangidas caso atuassem ali, porque estariam obtendo lucros numa região que não deveria ser de atuação delas. Isso pega umas empresas grandes, né? O Airbnb, por exemplo, né, foi colocado na lista. São 112 empresas no total, né? Então, assim, é muita empresa. Algumas delas conhecidas mundialmente, então o Airbnb é uma delas, o TripAdvisor é outro, a Motorola é outra. E aí, quando você começa a abrir a caixa de Pandora, você vai ver que isso é uma coisa que já vinha sendo discutida há algum tempo. Então, por exemplo, no final de 2018, o próprio Airbnb já tinha anunciado que ia retirar qualquer anúncio que tivesse em regiões como essa, regiões, né, de ocupação considerada ilegal por Israel em regiões da Cisjordânia. Depois voltou atrás e decidiu que ia manter os anúncios, mas todo o lucro obtido por esses aluguéis na região considerada ilegal, né, de ocupação ilegal, seria revertido para organizações de ajuda humanitária. Então, o que na prática é proibir o aluguel, né? Na prática é proibir o aluguel nessas áreas. Se você diz que vai ser revertido para ajuda humanitária, você está dizendo para as pessoas não aluguem, porque eu vou confiscar o seu dinheiro e vou reverter para ajudas humanitárias, para causas humanitárias nessa área. Me parece que, na verdade, é só a parte que ficaria para o Airbnb, né? Então, se você vai alugar o seu apartamento, Pensei você que vai era receber o seu dinheiro. totalidade. Pensei que era totalidade. É somente o lucro, né? Então, o lucro do Airbnb. Então, se você alugar a sua casa lá num kibbutz qualquer, numa região qualquer que seja sua lá, você recebe sua grana, mas a parte do Airbnb vai ser revertida para organizações de ajuda humanitária. Nesse caso, o Airbnb está um pouco lavando as mãos, né? Dizendo, olha, não quero ganhar dinheiro com aluguéis nessa região. Então, um pouco diferente. Não vou prejudicar ninguém, veja bem, se você tem sua casa, você quiser alugar, o Airbnb vai te dar uma ajuda e tal. Mas eu também não quero ganhar. E palestinos, veja bem, eu também não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou apenas sou apenas a ponte entre quem quer alugar e quem vai alugar na prática. Mas agora, 112 empresas, então é bastante, e claramente um órgão da ONU se posicionando de forma bastante enfática. O outro ponto que eu quero lembrar, né, quando a gente junta alguns fatos, é que no ano passado os Estados Unidos saíram do Conselho de Direitos Humanos da ONU, exatamente por considerar que o Conselho de Direitos Humanos da ONU tinha posições que eram contrárias tradicionalmente a Israel. Foi o mesmo posicionamento que os Estados Unidos tiveram com relação à Unesco. Também saíram da Unesco por considerar que o posicionamento da Unesco era sempre anti-Israel. Naturalmente, quando você tem um posicionamento como esse, que é claramente pró-palestino, por considerar que há uma ocupação ilegal, algo que naturalmente os Estados Unidos negam, isso vai reverberar numa posição norte-americana também. Agora, os próprios Estados Unidos parecem, ao longo da última semana, lembrando que nas últimas 2 semanas a gente falou bastante sobre a proposta do Trump de um acordo de paz, o Netanyahu está esfregando as mãos para já começar a colocar isso em vigor. Então ele já começou a pensar como é que ele vai começar a ocupação ali no Vale do Rio Jordão, que segundo o plano do Trump já seria anexado e tal. E os Estados Unidos tiveram que virar para Israel e falar assim, Israel, segura a onda porque não é ainda não. Tá? O acordo não foi colocado em prática ainda, então dá uma segurada, levando em consideração que o Netanyahu, óbvio que ele está doido para avançar com esse processo, uma vez que tem eleições em Israel agora, né, são em março, mês que vem, e alguns desses projetos de anexação, são extremamente populares em Israel, como por exemplo a questão do Vale do Rio Jordão. Então,
como a gente já tinha anunciado, né, é um projeto apenas anunciado pelos Estados Unidos, só que nunca dá pra gente falar assim, mas é apenas um projeto, né? É algo que já começa a gerar uma série de reverberações para um lado e para o outro, o que naturalmente vai levar, isso é inevitável, a ainda mais polarização numa região já polarizada, né? Então, Nossa, algo a se levar em consideração. A chance de dar confusão é enorme, né? A chance de não dar confusão é zero, Daniel. Vai dar confusão, isso é garantido. A partir do momento que você lança um projeto como aquele, sem negociação com os próprios palestinos, é garantido que vai dar problema. Isso aqui a gente já mostrou também, a gente falou sobre isso aqui nas últimas 2 semanas, eu gravei uma coluna sobre isso. Você tem muitos aspectos domésticos na ideia de lançar um projeto como esse. Não é apenas uma tentativa de resolver um problema internacional. Na verdade, eu acho que talvez nem se tenha muita expectativa de que isso vai resolver o problema internacional, porque os árabes não foram envolvidos na negociação. Então é algo que lida muito com as eleições nos Estados Unidos e com as eleições em Israel, favorecendo, portanto, o Trump de um lado e o Netanyahu de outro. Maravilha. O que mais que temos aí na nossa pauta? Eu acho que você mandou um negócio errado aqui pra mim, cara. Que você Qual? mandou um negócio escrito Cisne Verde. Deve Cisne estar errado Verde. isso aqui. Deve ter sido algum tipo de erro de digitação, não? De forma alguma. Cisne Verde. Cisne Verde é um estudo que foi divulgado pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, sediado na Suíça. E ele fez um levantamento que me pareceu bastante robusto, sobre os riscos relacionados a catástrofes climáticas, as mudanças climáticas, os riscos, claro, sobre a economia. E o paralelismo é muito claro, porque depois daquele de 2008 falava-se do cisne negro. O cisne negro são justamente os eventos imprevisíveis que poderiam gerar uma crise global. E o cisne verde seriam justamente os eventos climáticos capazes de gerar uma crise global. E ele aponta vários aspectos, vários riscos, como, por exemplo, o risco de crédito, ou seja, empresas e pessoas tendo dificuldade de pagar empréstimos que captaram por conta justamente de impactos causados por chuvas, causados por tufões, causados por elementos relacionados às mudanças climáticas. Nessa semana a gente teve aí uma enchente de grandes proporções na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ficou parada por um dia. Né? Um dia da cidade de São Paulo é algo em torno de 2 bilhões de reais de custo. E imagina o impacto disso sobre negócios, o impacto disso sobre receita de empresas. Então, empresas podem ter dificuldade de honrar os seus compromissos, os seus créditos. Existe também o risco de liquidez, quer dizer, associado à fuga de capitais, associado à especulação, à desvalorização de ativos, causada justamente por algumas catástrofes climáticas que tendem a se tornar cada vez mais numerosas e mais frequentes. A gente pode falar também de risco de seguros, os riscos de sinistros, ou seja, na medida em que você começa a ter muitos sinistros sendo associados, muitas seguradoras sendo associadas ao mesmo tempo, isso pode fazer com que as seguradoras não tenham capacidade de honrar todas as apólices ao mesmo tempo. Portanto, começa a entrar no radar da comunidade internacional cada vez mais o impacto das mudanças climáticas sobre a economia. Né? Me chamou muita atenção recentemente quando o governo Jair Bolsonaro criou aí o Conselho da Amazônia, que é algo que até agora os investidores estrangeiros têm muita dificuldade de entender o que significa isso. Até eu tenho dificuldade de entender, porque você tem o Ministério do Meio Ambiente e você tem um Conselho da Amazônia que atropela o Ministério do Meio Ambiente em questões específicas da Amazônia. E claro, quando se trata de meio ambiente no Brasil, a Amazônia é uma questão absolutamente central. Isso foi uma resposta do governo Jair Bolsonaro à pressão internacional de fundos de investimento, de equities, que tem realmente uma preocupação cada vez maior de não colocar recursos num país como o Brasil, justamente por conta do impacto sobre a imagem desses fundos. Então você já tem alguns deles estabelecendo estatutariamente que você não pode colocar recursos em países que tenham algum tipo de política antiambiental ou que não tenham uma responsabilidade ambiental adequada. Isso é um dos elementos, inclusive, que ajuda a explicar a dificuldade que o Brasil tem tido de atrair investimentos em direção ao país. Né? Investimentos particularmente no mercado financeiro, investimentos na Bolsa de Valores, ou mesmo de aquisição de ativos de toda a ordem. Então, quando a gente fala de meio ambiente vai se tornar um tema cada vez mais frequente na questão econômica. Você está tendo realmente um aumento do volume de chuvas, um aumento dos extremos, né? Recentemente a gente teve a Antártida atingindo 18 graus, quer dizer, 18 graus. 18 graus, o pinguim tem que botar protetor solar
com 18 graus. Tudo bem, é verão no hemisfério sul do planeta, mas você ter 18 graus ali no polo é algo realmente muito, muito complicado. E isso começa a ter impactos sobre a economia e me parece que a cidade de São Paulo, nessa semana especificamente, é um exemplo vivo disso. E eu quero recuperar uma coisa que você mesmo falou, né? Que você falou isso há algum tempo atrás, quando a gente teve a crise na Amazônia, que é o seguinte: vamos dizer que você ignora a questão ambiental, você não liga, você não quer saber, para você dane-se, taca fogo em tudo e tal. O impacto econômico disso já justifica você dizer, você mentir. Mente! Diz que você se importa. Faz alguma coisa para inglês ver, somente para você não ser muito prejudicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, porque o risco que você corre é parar de receber investimento, parar de ter crédito, as pessoas pararem de comprar produtos que vêm do seu país, por exemplo. Tá? Esse é um movimento global que fatalmente vai acontecer a partir do momento que um determinado país seja visto como país pária na questão ambiental. Os seus produtos serão menos consumidos, vai ter menos selo verde, né? Selo verde como aqueles selos que aparecem nos produtos. Essa empresa é sustentável, vem de um país que faz o reflorestamento, alguma coisa assim. O prejuízo econômico disso é gigantesco e o prejuízo político também é enorme, porque você vai começar a ter países que não querem se relacionar com você, você vai começar a ter países que falam assim, não, pô, com esse país aqui eu não lido. E você está falando aí do custo que é São Paulo ficar parada um dia, e me parece que o que está na cabeça dessas pessoas todas com o avanço do aquecimento global, a tendência é que você tenha cada vez mais eventos extremos. Então daqui a pouco você pode ter um determinado mês do ano aí e que São Paulo fique parado 4 dias. Se você começar a ter São Paulo parado durante 4 dias, você imagina, concomitantemente você pode ter São Paulo, Rio e BH parados durante 4 dias. Você começa a fazer conta em cima do percentual do PIB, né? Exatamente. E eu quero destacar um aspecto que você colocou, né, que às vezes pode chocar um pouco quem nos ouve, a mente. É isso mesmo, porque nesse caso, às vezes a verdade importa muito pouco. A percepção da realidade, a percepção da verdade tem um peso muito grande. Então, a imagem nesse sentido é tudo. A imagem acaba sendo mais importante até do que a verdade. Então, você sugerir que você tem uma preocupação ambiental, mesmo que essa preocupação ambiental não seja exatamente verdadeira, já é capaz justamente de destravar alguns aspectos nessa atratividade em termos de investimento. Muitas vezes, no caso do Brasil, que a gente tem a impressão é de que a ministra do Meio Ambiente é a Tereza Cristina, justamente porque a Tereza Cristina tem uma consciência muito clara em relação ao acesso a mercados para commodities brasileiras, para exportações agrícolas brasileiras, e ela já percebeu inteligentemente que existe a possibilidade de nós termos fechamento de mercados para produtos brasileiros se houver uma percepção lá fora, percepção, de novo, acho que é uma palavra-chave, que o Brasil não é um país responsável do ponto de vista ambiental. Então, assim, o prejuízo que o Brasil teve só de deixar aquela polêmica com o Macron toda existir, aquilo é mortal. Assim, se o Macron começa a encher o saco, apresenta 50 mil medidas para mostrar que não é isso, que a gente está preocupado sim. Negar o problema talvez agrave ainda mais o problema em todas as áreas, né? Isso acaba sendo catastrófico. Daniel, você sabe quem está em Brasília nesse momento, cara? Quem está em Brasília? Você vai me contar, eu tenho certeza. Eu vou te contar. Você acertou, eu vou te contar. O chanceler argentino, Felipe Solá. Felipe Solá. Eu achei curioso, cara, porque quando a gente pega o histórico do relacionamento entre Brasil e Argentina, levando em consideração o Bolsonaro de um lado e o Alberto Fernandes do outro, a gente tem de um lado o Bolsonaro falando que os bandidos de esquerda estão voltando. A gente tem de outro o Alberto Fernandes dizendo que o presidente brasileiro é violento e misógino. Você tem uma troca de farpas, um negócio assim, poucas vezes visto, né? O Alberto Fernandes falando Lula livre, o Bolsonaro dizendo que não vai ir na posse de gente que fala Lula livre. Então você tem uma troca de farpas inacreditável. Espera um pouquinho, Espera um pouquinho. Agora, para surpresa dos ouvintes do Petit Jornal, ou melhor, não teve surpresa, né? Porque a gente falou que isso ia acontecer. A gente falou que a realidade ia se impor. Isso, aí o que aconteceu? O Felipe Solá veio pra cá e encontrou com o Ernesto Araújo. O que ele me disse? Está tudo resolvido. Que surpresa! Brasil e Argentina superaram os seus problemas. Não tem mais problema. Assim, passamos por um momento ruim. Sim, passamos um momento ruim. Mas tá tudo superado, Daniel. Eu acreditei nas palavras dele, sabe? Eu acreditei. Então, assim, disse o que o Felipe Solá disse. Eu encontrei com o Ernesto Araújo, conversamos, temos uma sinergia completa com relação ao que fazer com o Mercosul, quais são as ideias, a ideia toda lá de os acordos que tem que ser assinados e tal.
Naturalmente, eles não tocaram, provavelmente, em um ponto polêmico. A palavra Venezuela não deve ter aparecido. A ideia de um acordo Mercosul-União Europeia, que o presidente argentino já disse que vai rever, que é olhar cada um dos tópicos e tal, não deve ter sido tocado. E a gente vai ter... Esse eu queria que tivesse um pay-per-view. Porque, muito provavelmente, eles vão se encontrar, o Alberto Fernandes e o Jair Bolsonaro, vão se encontrar no Uruguai em breve para a posse do Lacalle Pou, né, o novo presidente uruguaio. Então vão estar no meio ambiente, muito provavelmente os dois estarão lá, e um pouquinho mais para frente vai ter cúpula do Mercosul. Isso tinha que ter pay-per-view para a gente poder assistir, se realmente esse amor todo que o Felipe Solá descreveu, de fato, vai estar no ar quando os dois estiverem na mesma sala. Rapaz, eu tenho uma frase para definir essa situação. Money talks, bullshit walks. É isso. E Daniel, vem cá, ICMS para gasolina? Rapaz, você viu que o Bolsonaro desafiou os governadores a zerar o ICMS da gasolina. Zerar Duvido. o ICMS. Quero ver vocês zerarem. É isso? Ele disse, se vocês zerarem o ICMS da gasolina, eu zero o PIS/COFINS da gasolina. Eu zero o PIS/COFINS, eu zero os impostos federais todos da gasolina, se vocês zerarem o ICMS da gasolina. A chance disso acontecer é nenhuma. Pois é. Nenhuma, de nenhum dos dois lados. Eu fico imaginando o governador ouvindo isso e fala assim, porra, é legal, mas não vou zerar não. Deixa esse troço lá. Imagina, cara. Eu fiquei imaginando nesse dia... disso. Eu fiquei imaginando o Paulo Guedes, né, que já foi tema hoje do nosso bate-papo, deve estar dando um balão de oxigênio para ele na hora, porque ele deve ter ficado angustiado com essa possibilidade de zerar os impostos da gasolina. Não é possível, cara, não é possível um negócio desse. Porque, de novo, é para a plateia, né? Você está falando aí de um governo Bolsonaro que tenha dentro das suas bases os caminhoneiros, né? E os caminhoneiros têm ficado um pouco incomodados aí com o preço dos combustíveis, dentro de um contexto onde, sim, o preço do petróleo tem caído no mercado internacional, mas o preço do dólar tem aumentado. Então você tem tido aí realmente esses dois vetores que precisam ser levados em consideração. E aí ele tenta se colocar numa posição, olha, eu tô de boa aqui, a culpa é dos governadores, isso irritou bastante os governadores, não é para menos. O ICMS da gasolina é extremamente importante para a arrecadação estadual, os estados têm tido dificuldades nas suas contas. O imposto estadual sobre a gasolina é muito mais importante para as contas estaduais do que o imposto federal sobre a gasolina é para as contas da União. O ICMS da gasolina é dividido com municípios também, não é apenas dos estados, e por isso esse tipo de zeragem é algo extremamente delicado. Além do fato de que em pleno século XXI você reduzir impostos, o que na prática é um subsídio sobre combustível fóssil, é inacreditável, né? E vem cá, e o Witzel? O Witzel tá vivo, cara? O Witzel, parece que o Witzel, o negócio tá complicado aí, cara. O Witzel hoje já teve, ele ficou emocionado aí dentro de um discurso no Palácio Guanabara, já se falou até impeachment na Alerj hoje, abertamente, porque, segundo o que está sendo colocado, é que o governo Witzel teria dossiês contra cada um dos deputados estaduais da Alerj. Eu não acredito nisso. Será, cara? Que tem isso? Não é possível. Nossa, eu não consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não é um estado tão ordeiro. E o governador não tem uma articulação política muito forte, não tem uma experiência política muito grande, é hoje inimigo do presidente da República e, pelo visto, perdeu a Alerj. É claro que tudo pode mudar, a política é que nem nuvem, né? Hoje está apontado para um lado, amanhã pode estar apontado para o outro, mas hoje ele está numa situação bem delicada. Beleza. Daniel, outro assunto que a gente também veio trabalhando aqui nas últimas semanas são as primárias democratas nos Estados Unidos. Você viu quem ganhou Iowa, cara? Iowa? Não sei, cara. Então, Onde é Iowa? Sabe. Iowa fica ali nos Estados Unidos. É um daqueles quadradinhos que tem ali. Então, ninguém sabe. Entre a Califórnia e Nova York, né? Por ali, Isso, né? é mais ou menos ali no meio, por ali. Então, ninguém sabe, cara, quem ganhou. Assim, aparentemente, quem ganhou foi o tal do Pete Buttigieg, que, assim, primeiro a gente vai ter que aprender a falar o nome dele. Se ele for ele tornar presidente, realmente vai dar trabalho durante 4 anos, talvez 8. Mas, a princípio, seria o Pete Buttigieg. Ele conseguiu uma margem mínima acima do Bernie Sanders, mas aparentemente o Bernie Sanders pediu recontagem, né? Então é possível ter uma recontagem. Aliás, está recebendo um abraço aqui do André Frank, que está no Japão nesse momento, na frente de um navio todo contaminado por coronavírus. Assim, ô Fran, fica um tempinho aí para ver se está tudo certo, hein, cara?
Pô, Franco, toma cuidado aí, compra uma máscara, né, cara? Uma máscara pra se precaver um pouco. Então o Bernie Sanders pediu recontagem, então é possível que a gente tenha um novo resultado em Iowa. Mas a princípio, Pete Buttigieg ficou em primeiro, Bernie Sanders em segundo. E já saiu o resultado da segunda primária aqui em New Hampshire, e o Bernie Sanders levou. Tá? Então, essas primeiras, elas são importantes porque a gente começa a olhar, assim, o eleitorado americano, os democratas americanos começam a olhar quem é que está com mais força. A gente comentou nas últimas semanas também. Muito claramente, o Buttigieg e o Bernie Sanders saem na frente, e o cara que é o favorito, né, assim, que é o que faz parte ali do establishment democrata, que é o Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama, tá saindo muito mal, assim, nessas primeiras agora. Ele tá abaixo da Elizabeth Warren, né, que também tá ali normalmente em terceiro, quarto lugar, mas o Joe Biden tá abaixo, e isso pode refletir nas próximas rodadas. Eu quero saber de Bloomberg, Michael Bloomberg, que disse que virá com tudo. Essa semana ele deu uma declaração absolutamente maravilhosa, ele foi questionado sobre... Mas o que você acha, Michael Bloomberg, de nós termos 2 bilionários concorrendo à Casa Branca nas eleições deste ano? E a resposta do Michael Bloomberg foi maravilhosa. Ele perguntou quem é o outro bilionário. 2 bilionários de Nova York. Né? Não vai ser bilionário. Tem que ser bilionário, tem que ser vizinho ainda. Agora, explicando, ele fez essa provocação porque o Trump, ao contrário dele, Bloomberg, nunca abriu o seu sigilo fiscal. Então ninguém sabe exatamente qual é a fortuna do Trump. E poucas coisas irritam tanto o Trump quanto... as pessoas dizerem que ele não é bilionário. Aliás, tem muita gente que diz, inclusive, que o Trump não abre mão do seu sigilo fiscal porque as pessoas descobririam que ele não é bilionário, que ele teria 600, 700 milhões de dólares de fortuna, mas não teria 1 bilhão. Estaria passando dificuldade mesmo. Daniel, só uma última nota aqui, só para te encerrar. É possível que essa semana agora... Isso, assim, eu fico imaginando se a gente tivesse uma cápsula do tempo e a gente pudesse voltar para o ano de 2001 e ouvir o que eu vou falar agora. Os Estados Unidos estão com a expectativa de talvez agora, no mês de fevereiro, talvez início de março, fechar um acordo com o Talibã para sair do Afeganistão. Era só isso que eu queria dizer. Ah, não, cara. Não diga isso. Que surpresa. Os Estados Unidos estão doidos para sair do Afeganistão, então falando assim, Talibã, vamos fechar um acordo aqui a gente, vamos resolver isso aqui, a gente vai para cá, vocês ficam aí, pode ser terrorista, pode ser à vontade, só não faz nada com os Estados Unidos, mas é possível que o Trump, na verdade, já deu o sinal verde para negociar. Segundo a imprensa, isso não foi, assim, não tem todos os detalhes, mas segundo a imprensa, ele colocou uma série de condições, não pode ser um acordo qualquer e tal, mas, de fato, está aberto que os Estados Unidos estão negociando diretamente com o Talibã uma possibilidade de saírem do Afeganistão. 2 considerações. A primeira, eles entraram na guerra lá em 2001, não era contra o Talibã mesmo? Eu estava tentando lembrar, eu acho que era isso mesmo, cara, eu acho que era para combater o Talibã. E a segunda, aquele menino Obama, quando ele assumiu a presidência em 2009, ele prometeu sair do Afeganistão. E do Iraque. E do Iraque. Eu lembro que ele contratou uma consultoria muito, muito bem e altamente remunerada para perguntar o que ele fazia para sair do Afeganistão. E a consultoria na época disse, faça um acordo com os talibãs e vai embora. Rapaz, se ele tivesse dado pra gente um joelho à coca, a gente poderia ter dito isso pra ele. Pois é, cara. Então, a gente podia abrir um negócio, Petit Jornal Consultants. A gente fala as obviedades, a gente fala. A gente fala, olha, não tem caixa preta do BNDES. Não precisa contratar uma consultoria bilionária para isso. Olha, faça um acordo com os talibãs e vai embora. Não precisa contratar uma consultoria bilionária para isso. Isso. Vai dar problema na Israel-Palestina. Não precisa também. Pronto, não precisa. Chama a gente. O que você precisa para poder receber esse serviço, Daniel? Você entra no site www.petitjornal.com.br e vira apoiador. Ô Trump, vira apoiador da gente. Não precisa ser, eu sei que não é tão rico assim não, mas faz o apoio com a gente aqui que a gente dá um jeito de resolver teu problema aí. Você clica lá na aba Apoie o Petit, a gente pode inclusive fazer uma versãozinha em inglês para ele poder encontrar. Apoie o Petit, dá o dinheirinho lá e ajuda o nosso projeto a continuar, não é isso? É isso. Enquanto nós não temos a Petit Consulting, nós dependemos dos nossos apoiadores para continuar o nosso projeto. Maravilha. Então, semana que vem, com o apoio do pessoal que está ouvindo a gente aí, com o apoio do Trump, provavelmente, a gente está de volta para comentar mais assuntos de economia e política internacional. Maravilha. Beleza? Um abraço. Valeu, Daniel. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.